Olá, estudantes do segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Fernanda Borges, professora de arte, e estamos aqui para conversar sobre a influência da mídia na vida dos jovens. É uma continuação da aula anterior, onde a gente fez leituras de propaganda. Hoje, elementos do discurso publicitário. Quais são os elementos que tem na propaganda? Mas não estou sozinha para fazer esta aula. Trouxe comigo a super inteligentérrima professora de História, que vai dar um novo olhar nessas novas propagandas, professora Janaína Jardim. Obrigada, professora Fernanda, aí pelo inteligentérrima. Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, eu sou a professora Janaína Jardim. Neste momento eu estou com outro aprofundamento, que é superar desafios das humanas, mas fui convidada aqui pela professora Fernanda para participar, né, desse componente que é muito interessante. Se vamos falar aí de publicidade, a gente vai perceber que ao longo da história a publicidade também ajudou alguns movimentos políticos, né, a disseminação de algumas ideologias, e não é diferente nos dias de hoje, então vai ser uma aula bem legal, né? Essa é a ideia, professora, que eles têm que pesquisar várias propagandas, e uma das sugestões foi assim que eles pesquisassem propagandas antigas. Por isso que a questão histórica vai ser muito importante na aula de hoje. Legal. Então, iniciando a nossa aula, de acordo com a metodologia sala de aula invertida, os estudantes se prepararam para a aula com antecedência, realizando estudos e pesquisas sobre propagandas diversas, nos quais a gente tinha pedido para que vocês olhassem propagandas antigas. Então, propaganda, o que é? É qualquer forma paga e não pessoal de divulgação de um produto, serviço, feito por um patrocinador identificado. Eu trouxe aí uma imagem antiga de uma propaganda antiga, conforme tinha sido pedido. É uma propaganda sobre uma plataforma de esqui antiga. Não tem muito a ver com a nossa realidade, talvez, mas olhando a propaganda aí, professora Janaína, o que você consegue entender? A gente percebe, né, que primeiro que não é uma propaganda brasileira, é uma propaganda aí provavelmente de alguma parte da Europa, né, de algum país europeu. É voltada para um público específico, que é um público de classe média alta, que frequenta esse tipo de lugar, que faz esse tipo de esporte. Então, por exemplo, essa propaganda, ela não me impactaria, porque eu não pertenço a esse grupo e também não faço esse tipo de esporte. Então, não me impactaria. E aí a importância da gente falar que precisa estudar muito para veicular uma propaganda. Uma propaganda dessa aqui no Brasil? Não. Até se a gente for perceber, a nossa propaganda, a propaganda brasileira, ela tem a nossa cara, né? Ela tem, inclusive, a nossa paisagem, é sol, mar, porque isso diz muito a nossa realidade, né? Até gente bonita. Gente bonita, brasileiros bonitos, miscigenados, né? Apesar de todas as conotações que vêm aí por trás dessa miscigenação, que a gente sabe, né, de todo o processo histórico, ainda assim, as propagandas, elas revelam muito do que nós somos, né? É isso aí, tem que prestar atenção nisso sim. Eles estão sendo convidados nessa matéria a prestar atenção em tudo isso. Como é feita a propaganda, o que está por trás dos bastidores. É importante que você vá falando, você vai pontuando essas coisas sim, muito importante. Então, vamos lá, entender a propaganda. Para entender uma propaganda é necessário conhecer em qual período histórico elas foram produzidas, relacioná-las com questões sociais, interpretando as imagens, as cores, as frases e os símbolos. O objetivo de uma imagem publicitária não é somente vender um produto. A publicidade mostra o momento de uma sociedade, vendendo o produto e o modo de vida que está inserido no momento. Perfeito. Aí você estava me contando das propagandas, tanto de um governo anterior e de um governo que foi europeu. Conta aí pra gente então, vamos pensar aqui, né? Então, as propagandas, elas falam aí de um período histórico, né? Então, eu trouxe aqui, eu acredito que os estudantes, eles estão no eixo de investigação científica, sim, né? Acredito que eles devem ter aí pesquisado. Mas, assim, tem um estilo de propaganda que ela se chama... da propaganda nazista, de Joseph Goebbels. Ele era ministro das propagandas e relações do governo lá do Hitler. Então, qual que era a frase, né? Qual que era a premissa que sustentava essa propaganda? Uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Então, a frase era o grande slogan da propaganda nazista. Então, eles iam proliferando algumas mentiras que, de tanto serem faladas, elas se tornam verdades, né? Na realidade, isso foi feito contra o povo judeu. Então, diziam que eles eram ladrões, que eles eram pessoas ruins, que era preciso contê-los. E esse pensamento, essa propaganda disseminada causou aí o Holocausto. Era interessante. Essa era uma propaganda que ela não vendia um produto, ela vendia uma ideia.
Porque na aula anterior a gente trabalhou justamente isso. Tem propaganda que vem de um produto e tem propaganda que vem de uma ideia. A preservação da natureza ou essa questão do Hitler também. Sim, é muito interessante assim, que muitos governos, né, em diferentes épocas, se apoiam em propagandas, né? A propaganda, como a Prof falou perfeitamente, ela não vende só um produto, mas uma ideia. Então, a gente tem aí uma propaganda, por exemplo, no século XIX, os discursos civilizatórios. Então, qual que era a propaganda, qual que era a ideia que eles vendiam? O discurso do fardo do homem branco. Né? Que o homem branco saia da Europa para levar civilização para a África, para a América. Então era uma ideia, uma propaganda que era vendida, quando na realidade eles estavam querendo explorar aqueles espaços, né? E aí tem uma série de propagandas. Por exemplo, na ditadura, tinha uma propaganda que até hoje, assim, alguns veículos de comunicação ousaram usar, mas foram muito criticadas, que é o ame-o ou deixe-o, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Que era uma propaganda, uma ideia que era vendida justamente para dizer assim, olha, ou você segue o rumo aqui, né, ou você será excluído desse país, você não precisa estar aqui, você vai ser um exilado. Novamente uma propaganda de ideia. E é muito legal que os estudantes percebam isso, pesquisem, porque vai fazer parte todo de um repertório para eles que eles possam criar a propaganda deles, que não sei se vai ser de uma ideia ou de um produto. E aí é livre, né? É legal, porque as ideias, né, elas mudaram todo o curso da história, né? A forma como as sociedades cresceram, como as pessoas foram tratadas, por exemplo, as minorias, mulheres, indígenas, negros, entre outras minorias, a forma como fomos todos tratados, isso é resultado de uma propaganda, né? De uma ideia que foi vendida e que algumas pessoas foram comprando aquela ideia e agindo de acordo com isso. Muitas pessoas, na verdade, não quer vai indo. E aí uma questão que às vezes eu penso, né? Ai, nossa, propaganda nazista. Mas a gente tem que pensar também que existe uma inteligência, assim, suprema também, né? As pessoas pesquisavam, eu sempre bato na tecla com eles, ó. Propaganda é muita pesquisa, muita inteligência, muita questão psicológica. Tem que ter um cérebro. Sim, porque master, olha só, você tem que conhecer seu público, né? Então vamos voltar aqui na propaganda nazista. A Alemanha, ela sai derrotada da Primeira Guerra Mundial. Eles saem assim humilhados da Primeira Guerra Mundial. Nem exército a Alemanha podia ter. Então a Alemanha, ela sai como se fosse a grande culpada da Primeira Guerra Mundial, derrotada, humilhada. E aí de repente vem o Hitler dizendo, olha, nós somos a raça superior. Né? Nós somos superiores, vamos nos unir, somos o povo ariano. E essa ideia, né, dá uma levantada na moral. Levantou a moral dessas pessoas e fez com que muitas pessoas que talvez, se não fosse por isso, elas não aceitariam o Holocausto, né? E elas acabaram aceitando todos os horrores que foram feitos em nome dessa ideia, dessa publicidade. Dessa psicologia usada na propaganda. Então, eles conheciam o público deles, né? Eles sabiam como atingir aquelas pessoas com a propaganda, né? É muito legal a gente ver esse viés da propaganda, porque até então eu estava falando, por exemplo, na aula passada eu e o professor Anderson falamos de propaganda de cigarro antiga. E aí a gente falou pouco dessas questões sociais e é muito legal também levantar essa questão. Sim. Muito bom. Bom, trouxe mais uma imagem aí pra gente ver. São imagens simples, propagandas antigas também. Então, é uma propaganda de uma viagem para Jamaica, né? Essa aí lembra um pouquinho mais do Brasil, né? Um pouquinho mais, mas é na Jamaica. Aí já tem uma questão aqui, né? Porque muito provavelmente os jamaicanos, eles são muito mais pretos do que essa imagem que parece uma índia, né? Ela me lembra uma mulher da Índia. É verdade, mas assim, onde será que foi vendida essa propaganda? Ela não está em português, ela deve ter sido vendida para o público americano, provavelmente, porque está em inglês, tipo, está escrito aí, olha, um lugar lindo, acessível. É antigo. Compre o ticket. E vá para esse lugar incrível. Vem para cá, tropical. mas deve ter sido vendida já para um público ocidental. Né? Isso lembra também a forma como o Brasil é vendido para o exterior, né? É verdade. Como as mulheres brasileiras, aí a gente vai pensar também na questão da misoginia, a hipersexualização da mulher brasileira. Então, assim, a forma como a mulher, como o Brasil, eu fiz um recorte para a mulher, mas como o Brasil é vendido para o exterior, também é vendido, tem uma cara, né? Torna-se um produto para agradar aquela pessoa que vai comprar essa ideia, né? Então, eu acho que eu vou deixar essa sua questão como uma questão para que eles pesquisem. Como vocês acham que o Brasil é vendido no exterior? Pesquisem propagandas americanas, europeias, sobre tipo, venham passear no Brasil.
Turismo no Brasil. Quais são as imagens que aparecem? Será que é convite para a família? Será que é convite só para homens? Será que é convite só para solteiros? Pesquisem e já deixem no seu estúdio blog. Na internet é super fácil a gente achar propagandas como se você fosse um europeu. Ah, eu vou para o Brasil. Vou olhar uma propaganda de uma agência de viagens. Aí fica de... Eu já gostei, porque eu sei mais ou menos como é. A professora Janaína também. Fica aí de pesquisa para vocês. Então, turma, ó, estrutura de uma propaganda. O que a gente vai ter? Título, a imagem, corpo de texto, o slogan e a assinatura. A assinatura geralmente é a marca registrada da coisa. Tem muitas propagandas que geralmente é só a imagem e a assinatura. Tem a propaganda completa, né, que é título, imagem, corpo de texto, slogan, assinatura. E aí a gente pode ir brincando com essas questões. Então, printa essa tela aí, porque a gente pode colocar... Tem propaganda que é só slogan, tinha comentado até na aula passada, por exemplo, a Nike. É só o desenho. Se você vê um desenho dele, só aquele... Acabou, você já reconhece em qualquer lugar a marca deles. É verdade. Então, quantas vezes eu já vi numa revista o fundo todo vermelho e aquele... Basta um símbolo, Falar você um já reconhece símbolo. todo, né? E aí não tem corpo de texto, não tem assinatura, não tem título, não tem nada, né? Cada vez mais simples também, né? Dependendo da marca. Se a marca for bem efetiva, sim. Senão você vai precisar de toda essa estrutura aí, certo? Legal. Vamos lá. A gente já tinha conversado na aula passada sobre leitura formal. O que é leitura formal? A gente analisa os elementos que compõem uma propaganda, como linha, cor, textura, perspectiva e volume. Esse aí já eu vou brincar com a professora Janaína, porque pra gente que é de arte é fácil. Vamos ver como que ela pensa quando a gente passar por uma propaganda. Leitura interpretativa. Essa eu até comentei na aula anterior, é uma das que eu mais gosto. É uma leitura que a gente utiliza o nosso conhecimento de mundo. Eu e a professora Janaína, a gente vai ler a mesma propaganda e vai ser interessante que cada uma vai ler de uma forma, porque é onde cada pessoa coloca o que pensa sobre a imagem que está vendo. Porque cada ser humano percebe, vê e sente uma imagem de acordo com o que já viveu. Então, isso vai ser bem interessante, isso é bem interessante fazer em sala de aula também. E tem a leitura formal, a interpretativa, eu não coloquei a simbólica aqui, né? A simbólica é os símbolos que existem. Vamos ver se a gente consegue perceber. Vamos lá, vamos começar com a leitura interpretativa. Vai, Jana. É um prato de comida. Imagina que isso aí é uma propaganda. O que te remete? Se isso fosse uma propaganda para você. Se isso fosse uma propaganda, um hotel, assim, tá mostrando um café da tarde, assim, num hotel. Olha que legal, a leitura da... O que a gente está vendo nessa imagem, pessoal? É um copo, parece um copo de suco de laranja, 2 pães, frutinhas, tomate seco Ali e um acho que é patezinho. azeitona, né? Azeitona com queijo. Pode ser azeitona com queijo. E tomate seco. E aí a professora Janaína bateu o olho e falou, é um hotel, você está convidando... Olha, você leu isso, sabe o que eu li? É comida saudável. Precisa comida saudável, você precisa se alimentar melhor. Sim. Então, de acordo com o que... Devo ter lido isso, porque eu não como comida saudável. E aí já me chamou para venha comer comida saudável. E você deve estar precisando de férias urgentes. Eu tô precisando, porque eu vi férias, assim, ao fundo eu vi até um mar, assim, uma coisa... Olha, e é isso que é legal. Bem mediterrâneo. Se a gente jogar uma imagem dessa, uma propaganda, e se tivesse lá texto, cada um vai ler de acordo com a sua interpretação, com o seu sentimento. E é isso que a leitura está certo, está errado? Não sei, depois quando a gente coloca texto, slogan, e aí vai analisar e a gente vê o que realmente eles quiseram dizer. Uma forma, né? Aí não tem forma nenhuma, tá? Eu só peguei uma imagem mesmo pra gente brincar com essa coisa da leitura interpretativa. Agora, cores, professora. Falei aí das cores. O que te chamou a atenção das cores dessa imagem? Então, o amarelo, verde e vermelho, né? São cores... Tá bem forte, assim, o suco. Eu só não gostei da forma como foi tirada essa foto de cima, assim, né? Eu tiraria a foto, talvez, do copo de frente, sabe? Assim, legal. Foi tirado de cima e isso me incomodou um pouco. Isso me incomodou, essa imagem, ela me incomoda. Parece que não sei, parece que tá irregular. Olha que interessante. Se fosse uma propaganda para você, já não ia, talvez, não ia chamar muita atenção. E aí, o que é legal? Por que se usa muito vermelho e amarelo? Que são cores que remetem à fome. Por isso que tem esses elementos, amarelo, vermelho,
né? Bem cores quentes, é para abrir o apetite. Tem muitos restaurantes que tem, né? Amarelo, vermelho, é lanchonete, verdade. muitas Várias, lanchonetes. até famosas, assim, né? Exatamente. Amarelo, vermelho. Essa foi a ideia pra gente brincar um pouquinho. Formas. Legal. Formas tá fácil, né? Muita forma arredondada Muito tem redondo, aí. é verdade, muito redondo. Até as cenouras não, as azeitonas ali são bem redondinhas. Tudo bem. Inclusive, o formato do copo me chamou muita atenção agora, esse redondo, porque ele tirou a foto de cima, né? Então, para fazer uma audiodescrição da imagem, é como se tem o copo, você tira a foto de cima. Então, eu tô vendo aqui a parte redonda da boca e o líquido amarelo dentro. E tá tudo muito uniforme, né? Tudo muito redondinho e nas pontas os pães compridinhos, assim. É isso. É isso que a gente tem que analisar. Não tem certo e errado, é analisar as formas mesmo. Formas, cores, texturas. Texturas, por exemplo, a gente consegue ver que a bandeja está em uma mesa, um recipiente de madeira. Pelo menos assim, essa parte de trás me remete à textura de madeira. Sim. O pãozinho também tem uma textura, né? Parece que tem alguma coisa em cima. Assim, grãos. Grãos, É isso. Tem É uma isso. A gente textura. fez uma leitura formal. Certo. E a interpretativa também a gente fez porque cada uma pensou uma coisa. Legal. Muito bom. Vamos para a próxima. Essa que é a Olha. leitura simbólica. Eu não escrevi o que era a leitura simbólica, o que é? Nessa leitura é possível extrair o simbolismo das imagens. Vou deixar para você, já que eu sou professora de arte. Olha essa imagem. Certo. Olha, tem um símbolo que te chamou a atenção nessa imagem? Os símbolos, né? Eu tenho que ver os símbolos. Vê se te chamou. Se Tá. não te chamou a atenção, não tem Essa problema. imagem, ela toda chama atenção. Então, nós estamos vendo aí um carro vermelho, né? E vermelho, as rodas pratas e tem um símbolo na frente. Né? É que eu não estou conseguindo enxergar, mas acho que são 1, 2, 3, são 4 círculos. Isso. Que se conectam, né? Que ficam... Você já viu esse interligados. símbolo em algum lugar? O Moésio, ele fez certinho, conectam ali. Símbolos que se conectam. Isso Isso, aí. Moésio. É isso, isso aí, Moésio. Moésio. É sobre isso. Você já viu esse símbolo em algum lugar, desses 4 símbolos que se Já, conectam? O que já que vi. te remete esse símbolo? Status, né? Um status, É que assim, eu vou sempre pelo viés ali mas de é pra ir, grupos, pra né? De isso, classe. pode ir. Então, eu vejo grupos e classes em todos os lugares. Eu vejo ali um status social, uma pessoa que está num nível elevado, que tem muito poder aquisitivo, né? Uma pessoa que tem um bom gosto. Eu não sei se esse veículo é bom, eu não conheço de carros, mas eu imagino, só de olhar, eu sou uma pessoa que não entende nada de carro. Mas só por olhar, assim, essa cor vermelha, ele tá tão, assim, como chama, assim? Imponente mesmo, sofisticado, né? Sofisticado, que me parece pertencer a uma pessoa rica. É isso aí. Então, como a gente está falando de leitura simbólica, óbvio que quem manja muito de carro, também não é muito meu caso, vai bater o olho no símbolo e já vai identificar imediatamente a marca. A Audi também tem um símbolo muito forte, como a Nike tem. Então, se você olhar, tira todo o carro e colocar só esses 4 círculos conectados, sem nada, ela também já vai vender com certeza por si só, porque é uma marca que está já no mercado há muito tempo. E é isso que é legal, isso que eu quis trazer. Marcas que já estão tão... E sim, elas remetem sim a status, a poder. O que é mais legal ainda, se você tiver algo com esse símbolo, de verdade, não só um chaveiro, significa alto poder aquisitivo. São carros acima da média, caros. Bacana. Então é legal a gente perceber isso sim, o quanto que a marca fez uma construção de uma coisa que não é para qualquer um. Certo. É sofisticado, sim. A cor vermelha nessa foto, ela provavelmente foi escolhida de propósito, vermelho, prata, preto. Lembra são muito cores, poder, né? Os reis se vestiam de vermelho, era uma cor muito difícil. Na história, o vermelho, ele era uma coloração muito difícil de fazer. Então, é por isso que saiu tanto pau-brasil aqui do Brasil, porque ele fazia uma coloração vermelha que não tinha facilmente na Europa. Então, a cor já diz muito, assim, historicamente, nosso cérebro já olha para o vermelho, já remete, assim, a uma tradição luxo, né? luxuosa, É é isso verdade. aí. Por isso que eu te trouxe, Janaína, na aula, era para isso mesmo, para a gente observar essa questão simbólica de uma simples imagem que poderia ter a propaganda completa, né? Slogan, assinatura, mas eu só trouxe a imagem. Então, ó, vamos lá, que tipo de marcas e símbolos a imagem usa? A gente já conversou, a gente usa só basta o símbolo da Audi aí que já faz efeito.
quais efeitos elas têm? De nobreza, né, notoriedade, de pessoas que estão aí numa classe social, vamos dizer assim, mais privilegiada, com mais condições de aquisição, né? São pessoas classe média alta, e eu acredito que esse não é um carro barato. Elas fazem parte da nossa cultura, na sua opinião? O símbolo? Pode ser o símbolo, pode ser todo o conjunto. Essa propaganda faz parte da nossa cultura? Então, e são vários pontos de vista, né? O estudante também vai ter a perspectiva deles e eu vou falar aqui da minha. Então, da minha cultura, se eu pensar a cultura como o meu grupo étnico, a qual eu pertenço, a qual eu vim, as coisas que eu experimentei enquanto cultura, né? Não faz parte da minha cultura. Mas faz parte, assim, no geral, sim. Inclusive, a gente tem hoje até uma questão da ostentação, né? A gente tem a questão da ostentação, de pessoas que compram essas coisas mais caras para mostrar, né? Compra o que de repente não pode, mas para mostrar para as pessoas que ela faz parte de um grupo cultural que ela não pertence. Mas né? a ideia da cultura que você falou tá certa. Quando a gente olha uma questão cultural, elas fazem parte da nossa cultura, é do nosso mesmo. Do meu. Do meu não faz. Eu vou te mundo. dizer que não. Não faz parte A gente da conhece minha. porque a gente vê na rua. Não é uma coisa assim, é uma coisa que existe no Vou te Brasil. dizer que na minha rua não tem esses carros. Não passa um carro vermelho desse. Mas tem no Brasil. Tem. A gente já viu, sabe que existe em algum lugar. Sei que existe, eu sei mas- onde passa, sei os lugares que tem. Os lugares que os bairros que tem. Os bairros que tem. Até uma questão também, se a gente for pensar existe geograficamente alguns espaços Ah, é verdade. Tem são mais privilegiados. Então tem mesmo. esse tipo de carro, tem pessoas que usam marcas XYZ, e já nos outros espaços geográficos não usam porque são espaços onde o poder aquisitivo não está concentrado, né? Muito bom. Ah, como é bom trazer professor de história, né? Outra vida, né? E o que significam? Assim, o que significa para você? Para você mesmo, para sua vida? Olha, significa que eu preciso ganhar mais, assim, eu acho. Significa que, poxa, então, hoje, pensando assim, é pessoal, né? Então, pessoal, é seu. Mas de repente você pode olhar e falar, não me interessa. Então, eu não Mesmo vou te que eu dizer assim, tivesse nem gostei condição. tanto, assim, né? Não, nem gostei tanto. Se eu tivesse condições, talvez eu não compraria vermelho. Porque como não faz parte da sua cultura, Não faz, mas eu chama sua gostaria. atenção. Gostaria, aceito. Aceita. Universo aceita, Pode obrigada. mandar pra mim o universo que eu aceito. Não gosto do vermelho, eu preferia um preto, né? Pra não chamar tanta atenção. Mas assim, o que significa pra mim? Significa isso, né? E aí eu também faço uma análise aqui. Infelizmente, nem todas as pessoas conseguem ter este produto, porque vivemos em um país com imensa desigualdade social que só se agravou depois do Covid. Então, a gente tem um grupo muito restrito aqui no Brasil que tem condições de ter um carro desse, né? Então, infelizmente, a gente pensa isso, que o dinheiro aqui está muito mal distribuído. Então, eu espero um dia que esteja muito bem distribuído para que eu pense até em comprar um carro desse. Mas olha só que interessante que você falou. Mesmo com essa desigualdade social, existem nichos, que é a classe AAA, que se faz propaganda específica para eles e vende. Sim. E é isso. Então, esse pessoal, a gente que está conversando sobre propaganda, é isso. Vai ter o normal, né? O que vende para a população, sei lá, um produto fácil de ser consumido, todo mundo compra. E existe aquele nicho que eles também têm que aprender. Mesmo que, por exemplo, nós duas, a gente não é da classe AAA. Mas se a gente for trabalhar, a gente tem que entender esse público. E como que a gente vai entender? Pesquisando. Sim. Fazendo isso que a gente está fazendo. Leitura formal, entendendo, não entendendo. Porque quem vai trabalhar com isso tem que entender de todos os públicos. Aí é pesquisa em cima de pesquisa. É verdade, importante. Eu vejo muitos jovens hoje, né? Como até o tema da aula é propaganda para os jovens, eu vejo muitos jovens conhecendo itens que a gente vamos chamar assim, itens mais de luxo, né? Que não pertencem à nossa classe social, mas que pertencem à classe A, por exemplo. Eu vejo os jovens com muito mais conhecimento, né? Até por conta dessa cultura da ostentação, de procurar pelas marcas. Tem até alguns funks, né? Que fala nomes de marcas, né? Que eu nunca ouvi falar na minha vida também. Sabe? Legal. Que fala nomes de marca, é bem interessante, é bem legal. E eles precisam conhecer, nem que Importante. seja através de música. Sim. E é isso mesmo, Jana, estamos indo super bem. Bom, 4 passos para identificar uma propaganda.
Identificar a imagem, que é o que a gente fez agora, observando qual tipo de imagem a figura está atribuída, charge, publicidade, jornalismo, fotografia, pintura e outras imagens que podem conter o sentido da linguagem não verbal, que é, por exemplo, um símbolo. Observar todos os detalhes contidos na imagem, desde sua composição imagética até os textos inclusos e vinculados a ela. Foi o que a gente fez agora. A gente tentou observar cor, textura, tudo que a gente conseguiu observar, sentimentos, a gente fez com texto ou sem texto. Se tiver texto, claro que às vezes fica mais fácil, mas o legal é a gente ver sem texto mesmo. Contextualização da imagem, quando essa imagem foi produzida, quando, sob que contexto, para que servia, onde ela estava inserida. São perguntas importantes de como interpretar imagens, contextualizar dentro do momento histórico de produção, que foi o que a professora Janaína falou aqui para a gente, sobre vários contextos históricos e as propagandas que hoje não caberiam, mas cabiam naquela época. Enunciado é fundamental e deverá ser relacionado à imagem, analisá-la, detalhar e encontrar o norte da questão. O enunciado é o norte da imagem ligada à questão. Eu só trouxe imagens, não tinha enunciado nenhum, porque eu não posso trazer propaganda para cá. Sim. Mas isso aí vai ficar para eles pesquisarem o enunciado. Por isso que eles tiveram que separar várias propagandas antigas até e ver os enunciados. Legal. E o exercício final, que a gente já deu vários exercícios aqui para eles fazerem. Então, em time, vamos fazer esses exercícios de leitura e releitura com as propagandas que você escolheu. Aí eu venho com uma questão, professora. Você acha que as propagandas antigas, por exemplo, a propaganda da Era Vargas, a propaganda nazista, caberia nos dias de hoje? Não, jamais, Olha né? que interessante. Já vivemos um outro contexto histórico, estamos em um mundo de democracia, e embora, né, os fatos atuais estão levando o mundo novamente aí para um período histórico anterior, a gente está tendo um momento aí de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ainda é resquício lá da Guerra Fria. Então, assim, embora nós tenhamos algumas permanências da história, essas propagandas não serviriam hoje. Mas você acredita que teve uma empresa que se utilizou da propaganda Ame-o ou Deixe-o, que era uma propaganda da ditadura, né? Então, assim, mesmo que não caiba nos dias de hoje, algumas empresas desinformadas, de repente não fez o estudo, ou tinha uma intencionalidade mesmo, acabou utilizando uma propaganda da ditadura. E aí, se a gente pensar também nas mulheres, né, Fê? Porque quais produtos eram vendidos para as mulheres alguns anos atrás, né? Então, as mulheres, elas consumiam revista, maquiagem, produtos, né, de limpeza. Tinha bastante propaganda disso. Hoje, a propaganda para a mulher, ela tem que, de repente, um veículo tem que ter uma propaganda específica para as mulheres, para aquele veículo. As mulheres já estão consumindo pacotes de viagem, né, Fê? É verdade. Viagem sozinha. Viagem sozinha. Agora, né? uma boa ideia para a gente deixar para eles aqui, você que me deu, você que trouxe essa ideia, a gente analisar as propagandas que estão surgindo a partir dessa guerra que está acontecendo agora. É bem interessante. Vamos analisar que tipo de propaganda, o que vende, o que compra, quais ideias estão se vendendo aí. É verdade. Né? Porque é um momento histórico. Nós estamos atravessando 2 momentos históricos marcantes que realmente não serão esquecidos pela humanidade. Um é o Covid, né? Então, nós estamos no mundo pós-Covid, pós-pandêmico, porém com novas cepas. E essas novas cepas estão gerando aí novos produtos que são novas vacinas. E novas propagandas, e novas ideias. E novas ideias. E aí a gente tem esse momento, né, da pandemia, mas a questão dessa guerra que está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia, que também está, embora outras guerras importantes aconteceram, essa guerra está movimentando grandes potências. E a gente tem uma potência muito importante que é a China, que hoje, se a gente for falar em produtos para consumo, a China está ali, né, despontando como uma das potências que comercializam esses produtos. E essas potências estão envolvidas até agora em um impasse, né, em uma guerra. Então, a gente ainda não é uma guerra de confronto direto, né? Sim, houve um confronto na Ucrânia, mas não está ainda o mundo todo envolvido. Mas estamos caminhando para isso. Então as propagandas vão mudar também, né? Vale pesquisar que tipo de propaganda, que tipo de ideia está sendo vendida. Professora, a aula passou rapidinho. É verdade. Acabou. Você estava preocupada, acabou. Conversamos e ainda conversaríamos mais. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Professora Janaína, muito obrigada pela participação. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.